Amados, eu gostaria de estar falando algo, tem me chamado a atenção, né, alguma coisa, tem me chamado a atenção, eu tenho compartilhado com algumas pessoas, veja aqui, a questão, né, dessa geração nossa, essa geração, nova geração que aí está, e a gente percebe com a geração que ela está um pouco devagar, um pouco fraca, né, e em todo sentido, amado, não quero assim não quero aqui julgar, mas a gente percebe isso na questão até física, na questão emocional e até na questão espiritual. E nós como igreja, né, como família, temos uma grande responsabilidade e temos, né, muitas vezes falhado, né, nessa situação de realmente de levantar essa geração, porque eles que vão continuar, né, eles que vão continuar. Ontem teve aqui a assembleia, né, e para quem não veio, né, a assembleia é aquilo de sempre. Quem já veio sabe o que é. Fala sobre os patrimônios passivos, os patrimônios mobilizados, imobilizados, mobilizados. Fala da questão dos recursos, das finanças que entrou, né, que saiu, né, tudo que foi adquirido ou não, né, e fala da igreja também alguma coisa espiritual, que a assembleia tem da ICCI e da ACCI, da associação e da igreja. Da associação mais a questão social e também caixa e patrimônio. E da igreja a gente, além de falar disso, colocamos também a questão espiritual, né? A questão da igreja, do andamento, como é que a igreja vai. E eu só vou falar uma coisa da Assembleia, porque essas outras coisas, senão a Assembleia aqui vai levar 2 horas. Mas uma coisa que foi decidido pela liderança, né, pelo presbitério, com os irmãos, a respeito, que temos entendido que tudo nessa terra é um tempo. Tudo nessa terra é um tempo, tudo passa, a Bíblia diz, né? E há tempo para cada coisa. E nós entendemos que aqueles que destocaram, aqueles que começaram, né, o trabalho da Igreja Comunidade Cristã em Itajaí, iniciaram, deram, né, o que podiam, deram aquilo que podiam fazer, e tudo que a igreja hoje tem, né, tanto questão de patrimônio, como pessoas que já citaram Jesus, umas já foram com Jesus, outras estão aqui, outras não estão aqui, mas estão em algum lugar. Tudo isso, né, teve pessoas que se envolveu, se comprometeu, né, teve o seu empenho através de compromisso, de responsabilidade, com oração, né, com fidelidade e, acima de tudo, com a graça de Deus. Então, nós entendemos que está chegando um momento que tem uma geração aí que nós apresentamos, né? Saudoso pastor não está mais aqui, alguns pastores, mas temos gente aqui que nós apresentamos ao Senhor e que hoje já estão aí, já estão casados, hoje já tem filho, uma geração linda, nova geração está aí, e que essa geração vai dar continuidade, não tem que continuar. E nós temos que tirar o time de campo, né? Ficar aqui, né? Pastor Carlos, os pastores mais que estão aqui, ficar aqui, não, eles não vão continuar. E a gente sabe que alguns, né, que tem condição, Deus vai derramar unção, graça, como derramou a nós, para chegar até aqui, para conquistar até aqui, mas ainda vai continuar isso, não sei até onde. E para que isso aconteça, para que eles tenham condições e possibilidade, nós precisamos sair, né? Chamamos a palavra jubilar, para eles terem condições, para viver a igreja e viver da igreja. Então, para que isso aconteça, tem que haver jubilamento, e honra quem honra, esses que serviram até aqui por um tempo, também vão, né, deixar a sua função, né, de pastor, de presidente, disso, daquilo, né, e vai continuar essa geração. E isso, claro, precisa desse jubilamento. E definida a questão de tempo, questão de idade e questão de dinheiro. Então, ontem na Assembleia foi decidido. Nós já vimos nos reunindo, mês atrás, as pessoas que dão tempo integral aqui, né, falando a respeito disso, definindo isso. E ficou definido isso, está agora já em Assembleia, vai ser registrado, que ficou a questão do jubilamento por idade. Né, a gente pensou, para não ser injusto em alguma situação, na questão de tempo de serviço, de função, então a gente fez assim uma idade legal, né, independente do tempo dessa pessoa estar servindo a igreja aqui, que ficou em 65 anos. Em 65 anos. Então, deu 65 anos, né, bye, tirando o chapéu. Pastor vai sair da igreja, vai desviar? Não, eu vou sair da função, né? O que Deus tem para mim, não sei.
e o outro pastor, e é com 65, tanto para homem como para mulher. Ficou definido. Então, né, se vocês quiserem saber quando vai ser o jubilamento do Calim, pergunte para ele que vocês já vão saber. É o do pastor Tony, do pastor Anilson, dos demais pastores que aqui dão tempo integral. E a questão também do recurso, para honra quem honra, né, não vamos mais estar ganhando esse dinheiro que a gente vinha ganhando, que era através da comissão, de 10% do que entra a igreja, você já sabe isso, quem vem à Assembleia sabe quanto é que nós ganhamos de acordo com a entrada, que entra os recursos na igreja, né, que é 10%. Não vai ser mais isso, vai ser 2 salários, né, tanto para a mulher como para o homem, vai ser 2 salários. Então, tendo com o que comer, com o que vestir, como diz a Bíblia, estejamos contentes. Eu agradeço a Deus, porque as pessoas, os pastores que dão um tempo integral aqui, Deus tem abençoado. Cada um tem sua casa própria, né? Já tem sua casa, tem seu carrinho, está pago, né? Tem onde morar, tá? E tem tudo isso. Então, tranquilo, né? Nós vamos, tenho certeza que quando nós passar o cajado, nós vamos passar tranquilo, com a consciência tranquila, com o dever cumprido, né? E dizendo assim, agora é com você, geração. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estava pensando nisso e trazendo uma palavra no meu coração, que essa geração, ela vai ter que buscar mais a Deus, pedir uma unção dobrada aí, não sei o quê, porque é uma geração que realmente a gente se percebe que é uma geração um pouco no sentido fraco. Pastor, o que está dizendo? Uma das coisas que eu percebi, isso eu digo porque é fato, lá no sítio, tem trabalho lá pesado, sei lá, fazer buraco, carregar pedra, buscar tijolo, o Chico já teve lá, o Chico, né? Trabalho pesado, lá que nós estamos construindo. O que acontece? Algumas vezes nós vamos lá trabalhar o dia todo com a equipe. E foi a geração antiga, né? Eu, o irmão Cláudio, né? Irmão Calinho, os irmãos mais antigão aí. E foi a geração mais nova. E a gente começa a trabalhar. Pegar lá no pesado. Gente, estava lá o Elias lá fora, né? O Elias todo trupiado, mas é um forte, valente. E todo mundo pega. Para incrível que pareça, todo mundo, as 2 gerações, às 100 de manhã. Quando chega o meio-dia, a gente almoça e vai voltar. A geração mais nova, ela toca mais 1, 2 horas, ó. Tchau, tô indo embora, tá doendo aqui, tá doendo ali, tá. Quem fica lá são os veteranos. Isso estou falando da questão braçal. Vamos para a questão emocional. Muitas dessa geração que estão casando não estão conseguindo levar o seu casamento até 10 anos. Muitos. Até aqui dessa igreja já tem fatos. Mas eu tenho falado com pastores aí, preocupação de pessoas que eles casaram, muitos dessa nova geração. É incrível, é 8 anos, 7 anos, 9 anos, não estão conseguindo aguentar o tirão. Opa, alguma coisa está errada. Muitos dessa geração que começaram tão bem, hoje estão desviados. Estão longe de Deus, né? Cativo do diabo, dando mau testemunho. Então é algo para a gente se pensar, algo para a gente avaliar, algo para a gente rever, e algo para a gente dizer, opa, vamos acender a luz. Por quê? Porque quem vai continuar é essa geração, gente. Tá? Essa geração. Então, nós que estamos nessa geração, e a que está chegando, tem que afinar. Se afinar aí, nós temos que ver onde a gente está errando, né, o que estamos deixando de fazer ou passar. Essa que está chegando aí tem que ver também, e para alinhar, porque senão, querido, a coisa não vai. Eu estou falando isso, que é fato. Não estou inventando moda, não. Aqui é fato. Isso é coisa que eu estou 31 anos aqui na igreja, 32, e estou percebendo isso, estou vendo isso. Aqui. Aí eu pergunto, ando com os pastores aí, falo com outros pastores, a mesma coisa. Opa, então graças a Deus, fico feliz que não é só aqui, no sentido feliz não, né? Assim, ainda bem que não é só o problema, não é só aqui na comunidade cristã. É em outras igrejas, também está acontecendo esse fato. E sabe o que é isso? São coisas que às vezes Deus está na palavra, quer nos ensinar, quer nos mostrar, e nós temos que acordar. E geralmente isso está totalmente ligado, condicionado a relacionamento. Relacionamento primeiramente com Deus, relacionamento com a palavra de Deus, relacionamento
com os irmãos em Cristo, relacionamento com a família. Muitas vezes está quebrado em alguma dessas coisas. Ou está quebrado com o relacionamento lá com a sua família de sangue. Está quebrado o relacionamento. Ou está quebrado com o relacionamento da família espiritual. Ou está quebrado até com Deus. E são atitudes que nós temos que abrir os olhos. Porque o diabo não está aí dormindo. Só está esperando a oportunidade. E eu queria ministrar algo para vocês, algumas atitudes que nos levam a esse fracasso. Está registrado ali no livro de Gênesis. Abre lá Gênesis, capítulo 4. Vamos ler. Capítulo 4 de Gênesis, versos 3 ao 11. Vamos ler esse e vamos ver aqui o que o Senhor está dizendo aqui. Diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor: Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou guarda ou tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. É muito interessante isso. Eu estava falando e dessa situação, que a gente vê uma geração um pouco fraca e que isso tem atingido muitas vezes, tem apagado sonhos de jovens. Tem sonhado pouco, alguns não têm sonhado nada. Não tem perspectiva da frente, lá do futuro. Isso é uma realidade. E eu quero dizer que muitas dessas coisas, infelizmente, se não for resolvido, bem resolvido, muitas dessas coisas foi herdado na infância e na adolescência. Isso precisa ser resolvido no coração de cada um. Onde que aconteceu isso, pastor? Aconteceu lá na infância e na adolescência, certamente aconteceu problemas de abusos, físicos, aconteceu às vezes de privações, aconteceu às vezes de crises dentro da família. Aconteceu fatos que marcou o coração, a alma dessa pessoa. Muitas vezes a desilusão tem sido uma das principais causas e que tem adoecido o ser humano. E a desilusão é uma coisa tão terrível que nos faz perder a esperança. Quando uma pessoa ela é desiludida em algum ponto da área na vida dela, quando ela passa uma desilusão por uma morte de um ente querido muito forte, de repentinamente, quando ela passa por um casamento quebrado, quando ela passa por um namoro que não foi bem sucedido e machucou, marcou, às vezes muito na sua vida, ela é desiludida. Fica desiludida. Ela passa sem perceber, desacreditar das coisas. E isso faz com que perdemos algo precioso que Deus colocou em nós, através da fé, que é a esperança. Que é a esperança. Isso muitas vezes traz medo, traz insegurança, solidão, crises, que nos levam às vezes a ter uma imaturidade emocional. Não saber lidar, e gerenciar essa situação.
E muitas vezes, como falei, nós temos que nos preocupar, porque nós não preparamos muitas vezes nossos filhos e essa geração para enfrentar a vida. Para enfrentar a vida. Muitas vezes nós achamos que preparamos dando uma boa escola, dando uma boa informação, dando essas coisas, conhecimento, um conforto a eles, achamos que é o necessário. Mas na verdade, às vezes é uma geração fraca e sem perspectiva. Principalmente agora com essa condição que o nosso país está passando. O estado de felicidade não está relacionado à saúde física nem emocional. É verdade? O estado de felicidade estabelece algo muito interessante. Ele não está relacionado a isso. Ele não está relacionado a uma vida sem erros e perfeita. No entanto, é capaz de extrair alegria das tristezas, força das quedas, coragem dos fracassos. Caim não entendeu assim. E esse fracasso permaneceu eternamente na vida dele. A ponto que ele se afastou de Deus e da sua família. Perdeu uma das coisas mais preciosas e mais lindas que Deus deixou para nós. Nos relacionar. Como ser humano, como pessoas, nos relacionar com a nossa família e com Deus. Olha que quebrou algo terrível na vida desse personagem, desse homem. Quebrou primeiramente o relacionamento com o seu Criador. Se afastou de Deus, teve que ser afastado da família, afastado daquela cidade, teve que andar errante pelo mundo. Consequência terrível. E Deus não projetou isso para mim, para você e para ninguém. E nem para Caim. Nós percebemos aqui, vocês vão ver dentro do texto, que Deus deu toda a oportunidade e deu indícios e tentou ajudar ele de todas as formas. Então eu queria, dentro desse texto que eu li, dentro do que eu estou fazendo aqui, uma introdução para vocês entenderem melhor o que quero trazer nessa noite, vocês entenderem algumas coisas, algumas atitudes que nos levam muitas vezes a esse fracasso. E ver se essa atitude ainda está em nós, ou se essa atitude está ao nosso lado, em pessoas que nós amamos, pessoas que nós queremos ver bem, pessoas que nós queremos ver progredindo, prosperando, e não está acontecendo. Então nós vamos lá. Primeira coisa que eu queria que você percebesse, aqui dentro desse texto, está no versículo 3. Diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Primeira coisa. Jonas, coloca aí. A primeira coisa está aí, ó. Procrastinação. Pastor, o que é isso aí? O que é isso aí? O que quer dizer isso aí? Isso aí, amado, é algo que nós temos que estar atento. É algo, essa palavra é algo daquilo que nós podemos fazer agora, não devemos deixar para fazer amanhã. Existem coisas que nós temos que fazer naquele momento. Depois que passou o momento de Deus, não adianta. Então, muitas vezes, acontece isso. Muitas vezes, nós deixamos, para fazer as coisas amanhã ou de qualquer jeito. Não é. A Bíblia é bem clara aqui, que ele, no fim de uns tempos, deixou de trazer, a sua oferta. Deixou de trazer as primícias. Sabe, amados? O problema aqui, muitas vezes, Deus vai sondar o nosso coração. Ver realmente se nós estamos querendo dar o melhor ou não. O problema aqui foi a única coisa que aconteceu aqui, na vida de Caim, foi essa questão. Ele pegou e trouxe a sua primícia fora do tempo. Alguém aqui já fez feira? Foi fazer feira? Feira. Qual é o horário que você vai fazer a feira? Por quê?
A feira, lá em São Paulo, é 4 da manhã, 4h30. Aqui em Itajaí, ele tem uma feirinha ali na Vilsa Lima, que é 5 e pouco da manhã. A feira, primeira coisa, vão de manhã para comprar, adquirir as verduras e as frutas. Por quê? Porque ela está fresquinha, ela está novinha, ela é o melhor. Ninguém vai fazer, às vezes tem uns que vão fazer feira lá no final, perto do meio-dia, 11 horas, 10h30. Sabe por quê? Porque o feirante já vendeu o melhor, e aí vai murchando, e aquilo vai perdendo a sua vitalidade, aquilo, a fruta, a verdura, ela vai ficando com menos... a xepa que a Auxílio diz que é a xepa. Ela perde muitas coisas ali. E tanto é que o feirante ele vende até mais barato. Sabe por quê? Porque ali já está o resto. O problema entre Caim e Abel foi isso. Abel, quando foi fazer a oferta ao Senhor, diz que ele foi fazer a primícia. Ele foi levar primeiro. Ele aproveitou aquele tempo. Nós olhamos aqui e percebemos aqui que diz assim, ó. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim. No fim do tempo. É esse exemplo que eu estou dando para você. Sabe? A gente às vezes pega e deixa Deus por último. Vai entregar as coisas para Deus por último. Deus não está em primeiro lugar na minha vida. Deus não está em primeiro lugar na nossa vida. Muitas vezes Deus está lá. Está ouvindo aí? Deus está lá em segundo plano. Primeiro primeiro é eu, primeiro é meu carro, primeiro é meu trabalho, primeiro é primeiro. E Deus fica lá. Sabe? O problema, Marcos, aqui o maior problema foi entre Caim e Abel, foi esse. Só esse foi o problema. Caim trouxe o melhor e trouxe Abel o melhor e no tempo. Caim trouxe no fim dos tempos, trouxe do fruto da terra. As primícias não têm a mesma qualidade que as sobras, mesmo sendo aparentemente semelhante. A fruta deixou de ser fruta? A verdura deixou de ser verdura ali na feira? Porém, por causa do tempo, elas são a mesma fruta, mas a qualidade dela é pior. O que Deus está dizendo? O que Deus está falando para nós? Cuide dos seus relacionamentos. Primeira coisa, cuide. Se existem coisas que devem ser resolvidas, o mais rápido, resolvam. Você lembra da história de Jacó e de Esaú? Deus irmãos? Eu pergunto, 21 anos, resolveu o problema? Pelo contrário, piorou. Então, amados, o problema primeiro nosso de relacionamento é quando nós temos um problema com alguém. Fica com medo de tomar uma posição, uma atitude. Não, vou tomar. Não, amanhã. Não, daqui uma semana. E fica com medo de se posicionar. Primeira questão, amado. Nós não podemos demorar para acertar a coisa. Não vai nessa. Que o tempo, não vai nessa. Estão ouvindo aí? Para mim eu estou sem retorno aqui. Está dando para ouvir? Eu fico sem retorno aqui, não vai nessa, meu irmão, achando que o tempo cura o relacionamento. Eu tive um caso de um enterro lá do pai do Pierre, quando fui fazer o enterro lá. A Norma estava lá. A Norma sabe do fato. Quando dei a palavra naquele enterro, houve um concerto entre irmãos, de sangue, irmãs. Quanto tempo não se falava? 21 anos. Mesmo tempo de 21 anos, duas irmãs de sangue tinham tido um problema de relacionamento e não se falavam, não podiam se olhar. Amados, isso é inconcebível dentro da igreja. Às vezes aconteceu. E elas, a graça alcançou, o Espírito alcançou. Primeira coisa do relacionamento, quando houver um problema, rápido, não perca tempo, não deixa para amanhã, para outro dia, vai murchar, vai ficar mais difícil. Eu estou cansado, estou aqui sendo pastor há 30 anos. Eu sei pessoas que levou 8, 10 anos para me chamar lá, pedir pelo amor de Deus, para mim ir lá para ouvir ela e pedir perdão para nós acertar. Essa semana, uma pastora, nossa amiga,
falou que está um irmão jovem, são jovens. Estão lá, ele está lá, jovem, novo, tem menos de 30 e poucos anos. Está lá na cama com um problema seríssimo, de trombose, que o médico disse que ele pode morrer. E esse casal novo tiveram um problema com o pastor. E saíram quebrados, não resolveram isso. E agora teve que chegar a esse estado para chamar o pastor correndo lá para acertar. Não deixe as coisas ficarem difíceis, terríveis, ao ponto que você tenha que acertar. Seja rápido no acertar um problema de relacionamento. Amém? Isso é o que o Senhor quer dizer. A segunda coisa, mostra lá, Jonas. Quero falar a segunda coisa, está aqui no versículo 4. Diz assim, ó. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura, deste agradou o Senhor, e Abel da sua oferta. Né? Então, uma das coisas aqui que nós temos que aprender que Deus quer nos ensinar no relacionamento, ele irou e ele se afastou. Né? Ele se afastou. Isso aqui, amados, outra coisa que nós não devemos cair nesse erro é se isolar. Geralmente as pessoas, quando começam a ter problema com Deus, problema na sua vida espiritual, problema com a igreja, problema A e B e C, como falei, emocional, sentimental, é quando começa a se isolar. Ficou irado, e quem está irado não quer nem papo. É assim ou não é? É verdade? Eu sou assim. Eu, quando fico irado, não quero papo com a pessoa, não. Depois Deus quebra, tá, vou lá. Mas na hora eu não quero papo. Rompe o relacionamento, rompe a comunicação, rompe o relacionamento, cria uma barreira. Ele não quer papo, isola. E no fundo do coração, que se dane. Não é assim, amado. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequei. Nós podemos até irar, faz parte do nosso, às vezes, do nosso caráter, tá? Mas tem que, naquele momento, chegar, pensar, repensar, dizer: eu não posso agir assim. Eu sou um filho de Deus. Essa não é a minha atitude. Então, segunda coisa, quebra no relacionamento, comunicação, ira, faz com que eu isole. Eu não quero papo com a pessoa. Ela me ofendeu, foi ela que me ofendeu, não fui eu. A gente sempre quer justificar. Gente, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, se você sabe que teu irmão tem alguma coisa contra você, antes de você trazer a sua oferta, o que quer? Vai lá, acerta e depois traz a sua oferta. Caim aqui estava com um problema sério. Caiu na segunda dificuldade, no segundo fracasso. Foi se isolar do irmão. Irou-se, não quis papo com o irmão. A terceira coisa, coloca lá para mim, Jonas, dentro do texto. Diz assim, 4:9. Vamos lá ler? Diz assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou tutor de meu irmão? Sabe o que é isso? É ortodoxia. O que é isso, pastor? Isso aí, amados, é rigidez. Vocês já ouviram falar do judeu ortodoxo? Eu tive lá em Israel, o Lucas está aí? O Lucas me levou no bairro. O Lucas está aí, o Lucas? O Lucas, ele me levou quando foi a Israel, uma das vezes. Ele falou: pastor, vou te levar você, foi alguns, não foi todos. À noite, eu fui no bairro dos judeus ortodoxos. Os judeus ortodoxos são aqueles que eles têm assim o cabelinho, a barba, o cabelo assim, trançado e cresce até aqui. A roupa daquele judeu, para você ter uma ideia daqueles judeus, custa $1 milhão. É caríssimo. E sabe que Israel, a dificuldade maior de Israel, e estão tendo problema dentro do próprio povo israelense, entre os judeus messiânicos e os ortodoxos, por causa dessa situação, ortodoxia. Pastor, o que quer dizer isso? Dureza de coração, incircunciso de coração. Estão lembrados quando o Estevão prega o primeiro sermão, foi o primeiro mártir cristão, e ele pega os seus irmãos judeus, e ele, o que ele fala? Vós que papapá, e aí ele fala assim: vós que são incircuncisos de coração. Essa palavra incircunciso quer dizer duro de coração.
Não abre o coração para a obra do Espírito. Não abre o coração para o novo. Fica ali no velho. Quando Deus fala para Caim, dizendo, onde está teu irmão? Ele responde assim, com a maior naturalidade, é por acaso o senhor guarda do meu irmão? A dureza do coração. Nesse momento, Deus já sabia que ele tinha matado o irmão. No capítulo 8 ele fala, ele já tinha matado, o sangue já estava clamando. Deus já sabia. Se Deus sabia, por que Deus foi perguntar? Deus podia chegar e dizer, poxa, Caim, o que tu fez? O que tu fez? Aonde tu chegou? Mataste o teu irmão? Deus podia fazer isso? Podia ou não podia? O que Deus faz? Ô Caim, onde está seu irmão? Deus deu a maior chance para ele. Ele tinha a maior oportunidade da vida dele, chegar naquele momento, se quebrantar, abrir o coração para o quebrantamento e dizer, Deus, misericórdia, eu fiz uma loucura. Eu matei meu irmão. Eu assassinei meu irmão. Eu quebrei o relacionamento que foi ao extremo, ao ponto de matar. Sabe, amados, quando um esposo mata uma esposa, ou a esposa mata a esposa, o namorado aí, o noivo, essas coisas que estão acontecendo todo dia, toda hora, em todo lugar, isso é o extremo do relacionamento quebrado. A pessoa, ela não se contenta com aquilo que foi rompido, quebrado, que ela tem que, o coração está tão duro, ao ponto que matar uma pessoa não é problema. E Deus deu a maior chance a Caim. Caim, naquela hora, Deus estava dizendo, abre o coração. Seja circuncidado pelo meu Espírito. E o cara, por acaso o senhor guarda dele? Logo para Deus, que é onipotente e onisciente no presente. Sabe, amado? Muitas vezes, uma das coisas que quebra o relacionamento, nós com Deus, o nosso relacionamento com o irmão, nosso relacionamento com a esposa, com o esposo, enfim, é a dureza do nosso coração. Jesus falou isso. Não deixamos o Espírito abrir o nosso coração, nossa alma. E isso traz um problema sério. Sabe? Vamos ter um coração de criança. Por isso que Jesus falou assim, quem tem um coração de criança vai herdar o reino. Nós temos que aprender com ela. Temos que aprender muito com as crianças. Eu já sou pai, eu me lembro quando eu bati pouco nos meus filhos, mas quando apanhava, não demorava muito, nós estávamos atados ao relacionamento. O Jonatas apanhou uma vez de mim, eu já falei aqui uma vez só. A Ariana foi a que mais apanhou. O Jonatas uma única vez eu tive que bater nele. Ele já contou a história aqui. Ele não sabe disso, vou confessar para vocês. Ele chorou num lado, mas eu chorava no outro. Poxa, eu tive que fazer essa. Mas eu chorava no outro. Deus quer um coração. Quer o nosso coração quebrantado. Quer o nosso coração humilhado. Quer o nosso coração de criança. Ele disse, né? Se você quiser herdar, vai ter que ter um coração de criança. Porque elas não guardam. Elas abrem para o Espírito fazer algo. Muitas vezes, amados, nós não abrimos. Nós guardamos, fechamos, ficamos ali e não acontece a coisa. A outra coisa, isso nos leva a um estado de negação, de abstinência, de rigidez, fica duro, ficamos duros. A outra coisa, quarta, está lá no versículo 6, 4, 6. Coloca lá. Diz assim: então disse o Senhor, por que andas irado? Por que descreveu o semblante do teu irmão? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Essa quarta, amados, é algo assim que nós precisamos também aprender. Diz assim, incapacidade de superar fracassos. É uma coisa que nós temos que aprender a lidar. Muitas vezes, quando nós fracassamos, e nós certamente fracassamos, ou vamos fracassar em algum momento da nossa vida, nós vamos falhar,
É inevitável, nós somos imperfeitos. Nós vamos falhar com alguém, vamos falhar com nós mesmos. Esquece que é um processo de perfeição aí, mas nós vamos falhar em algum momento com alguém, ou vamos falhar com nós mesmos, falhar com Deus. Esse é um problema muito sério para nós administrar. Incapacidade de superar fracasso, de saber lidar com isso. Sabe o que vem muitas vezes isso? Vem um espírito de autopiedade. O espírito de autopiedade. Coitadinho de mim, ninguém me liga, né? Ninguém me ama. Né? Deus principalmente, porque se Deus me amasse eu não estaria nessa situação. Primeira coisa que nós já transferimos é para o Senhor. Se Deus me amasse eu não estava nessa situação, nessa posição. E isso, amados, nós precisamos administrar para nós não ficar vulnerável. Muitas vezes, amado, né, essa autocomiseração nos torna companheiro do travesseiro. Se você não faz as coisas do mesmo jeito, nunca colherá resultados diferentes. Muitas vezes nós levamos esse sentimento até para o travesseiro. À noite lá, que é a noite onde a mente está tranquila, lá ficamos a mente vagando e pensando. Por causa do que eu fracassei isso, porque eu fiz isso, porque eu não fui bem sucedido aqui. E aí, amados, fica um tormento. E nós entramos no espírito, no sentimento de autopiedade. Sabe? Eu me lembro de Josué, quando teve seu fracasso, que conquistou Jericó e foi conquistar Ai, e ali perdeu a guerra. E lá foi Josué, né? A Bíblia diz que Josué foi lá orar ao Senhor. Orar, gente. Olha só, Josué foi orar, que é importantíssimo, não é? Orar, né? Estou pedindo para todos nós orar pelo país. Orar é importantíssimo. E Josué foi orar. Agora eu imagino quando Deus disse, levanta daí. Não é hora de orar, é hora de agir. Eu tenho quase certeza que a oração de José foi mais ou menos assim. Senhor, meu Deus, o cara deu uma surra em nós, Senhor. Nos envergonharam, estou aqui envergonhado, estou acabado. Derrotamos Jericó de 100 mil habitantes, perdemos por uma ilhota da vida, 5 mil habitantes, surraram nós, humilharam nós, Senhor. Nós estamos humilhados, nós estamos arrasados. Quem nós vamos enfrentar agora? Meu Deus, Senhor. Eu tenho certeza que foi essa oração. Agora, se a oração dele fosse assim, Senhor, temos errado em algum momento. Aconteceu isso, o Senhor permitiu para nós aprender. Onde estamos falhando, Senhor? Temos falhado, temos nos omitido em alguma coisa, Senhor. Me mostra, Senhor. Quero acertar. Eu tenho certeza que Deus assim, nem precisava Deus falar com ele. Você levanta ali. Deus nem aceitou a oração do cara. Tem oração que é abominação diante de Deus. Minha esposa pregou sobre a oração aqui domingo passado. Ela, não sei se alguém lembra de um tópico que ela falou, que tem oração, que você falou bem, que tem oração que às vezes é abominação. Pecado. Sabe? Muitas vezes nós entramos nesse espírito de autoconsideração. Sabe? Muitas vezes quando chegamos diante de Deus, não chegamos sendo sinceros. Dizendo, Senhor, aconteceu isso porque a culpa é minha. A culpa não é do pastor Tony, a culpa não é da comunidade cristã, a culpa não é disso, a culpa é minha, Senhor. Deus me dê força, eu estou me arrependendo, me dê força. Eu acho que eu não estou nem arrependido de verdade, Senhor. Eu estou mais para remorso do que para arrependimento. Que existe dois choros, né? Dois sentimentos, que é muito... É igual fé e presunção. Fé e presunção é uma linha tão fina, irmãos. A fé e presunção. E a mesma coisa é remorso, choro de remorso, choro de quebrantamento. Também é uma linha bem fina. Mas Deus conhece o coração. E aqui, amados, nós temos que aprender, né? Às vezes aprender a lidar com as nossas incapacidades, com nossos fracassos. Temos que aprender a lidar. Por quê? Porque certamente nós vamos falhar. Vamos falhar sim. E aí? Vamos ficar lá. Ai. Não. Uma atitude. Deus quer uma atitude. Deus esperava uma atitude, né? De cair nessa hora. Entrou esse espírito aí. Outro lá, Jonatas. Coloca lá para mim. Quinto. Dificuldade de aceitar o sucesso do outro. Gênesis 4:7. Diz ali, se procederes bem, não é certo que será aceito?
Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amado, Deus deu outra oportunidade a Caim aqui. Outra chance. Diz, Caim, é o seguinte, você pode mudar o quadro. Deus estava dizendo isso, tu pode mudar o quadro aqui. Pode mudar o quadro. O teu irmão teve sucesso no que ele veio fazer para mim, porque ele fez a coisa certa. Você, infelizmente, não teve sucesso, porque tu fez a coisa errada. Mas se tu fizer o certo, tu não vai ser aceito, Caim? E o bichão lá, coração duro. Sabe o que é isso? Muitas vezes, amados, nós temos muita dificuldade de ver as pessoas, outras pessoas bem-sucedidas e não acontecendo com nós. Muitas vezes, mas como? A pessoa está sendo bem-sucedida. Ela está sendo bem-sucedida, às vezes, no seu trabalho profissional. Poxa, e eu tenho mais capacidade, né? Hoje é engenheiro, hoje tem condições, estudou para ganhar 15 mil, 20 mil reais por mês. O Tony não é. E o Tony daqui a pouco vai lá fazer um serviço de engenharia, não entende nada de engenharia, mas o Espírito Santo ensina ele, e ele daqui a pouco é contratado para ganhar 30 mil. E o Jean, que estudou, está desempregado e não ganha. Perdão, Jean, mas estou brincando. E aí o Jean vai, mas como? O cara está lá, eu não. Um exemplo profissional. Tem um exemplo espiritual, ministerial. Eu canto bem, eu estudei para isso, e o pastor lá, o grupo não me chama para mim ministrar louvor, cantar. E aquelas pessoas lá que nunca estudaram estão lá cantando louvor. Eu podia estar lá, e aquela pessoa está bem. E eu não sei lidar. Eu queria... Nossa, que casamento feliz aquele, o pastor Tony. Só o pastor Tony e a pastora Norma, as lutas que eles passam, sabe? Mas vê, e começa a ver, e não aceita. Vê o sucesso, vê as pessoas outras, às vezes pessoas que saíram atrás dela, e agora estão na frente dela, e não aceita isso. A dificuldade de aceitar o sucesso do outro. Foi a coisa que quebrou, que pesou na quebra do relacionamento de Caim com o seu irmão Abel. Ele viu o seu irmão ser bem sucedido, levando essa oferta ao Deus, ao Pai, ao Senhor. E a dele não. E aí o que? Mas como pode isso? Então, mais um problema. O que ele podia? Ele podia ter outro espírito, não podia? Ele pegar, ver o irmão, foi bem sucedido, abraçar, irmão, parabéns. Olha, eu fui infeliz, eu não fui muito bem, irmão. Sabe, eu errei. Me ensina até, irmão, como deve fazer. Eu fiz tudo errado lá e por isso não faz jeito. Tu foi bem sucedido. Parabéns, irmão. Que Deus abençoe. Eu quero aprender contigo porque estou vendo tu ser abençoado. Sabe, amado? Esse é o espírito que devia ser. Mas o cara pega e aí se revolta, fica, né? Não aceitou, né? O irmão, como o irmão foi bem sucedido e começou a coisa a complicar mais. Sexta coisa que nos impede de nos relacionar. Vamos lá. Versículo 9. Diz assim. Gênesis 4:9. Vamos ler? Disse o Senhor a Caim, onde está teu irmão? E respondeu, não sei. Acaso sou tutor do meu irmão? E disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão, né? Ela clama na terra a mim. Versículo 9. Está dizendo algo muito interessante. A autossuficiência. É outra coisa que nos faz quebrar relacionamento. A nossa autossuficiência. Por acaso, sou guarda do meu irmão? Né? A autossuficiência é terrível. O ego é a coisa mais que o Espírito Santo mais tem tentado trabalhar em nossas vidas, é o nosso ego. Nós somos orgulhosos, amado. É o único pecado na Bíblia que eu vejo que Deus diz que resiste. Ele diz que dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Ele não resistiu ao assassino, ao ladrão, à prostituta, a tantos outros pecados, mas a esse pecado ele resiste. E esse pecado é a autossuficiência, é o ego. Eu sei, eu posso, eu consigo. Mas nós não conseguimos nada. Nós não fazemos nada. Não podemos nada sem a graça de Deus.
Mas quando o cara se acha o bambambam, ele acha que pode. Ele faz, que ele consegue. Gente, sem mim nada podeis, diz o Senhor. E aqui, né, algo que nos rompe o relacionamento. Muitas vezes não deixa nós progredir nesse relacionamento, fortalecer os laços de amor. O ego, a presunção, leva à obstinação e ao egoísmo e às vaidades. Esses são os 4 níveis de pecado que nos levam longe de tudo. A vida própria é uma anomalia. Uma célula independente vira câncer. Uma célula independente vira câncer. Isso mostra a ciência. Uma célula ela tem que estar junto com as outras células. Se ela ficar independente, ela gera um câncer. E uma pessoa de ciência, ela acha que não precisa dos outros. Não precisa de Deus, não precisa do pastor, não precisa de aconselhamento, não precisa de exortação, não precisa de ler a palavra, não precisa orar, é só o suficiente. Um perigo terrível. Terrível. É um dos maiores perigos aqui. É tão forte que ela leva a 4 níveis, né, de pecado. Primeiro pecado, a obstinação. O que é obstinação? A pessoa obstinada. Não importa onde ela vai pisar, machucar, quem for. O importante é ela chegar lá. Não importa. Isso é um pecado terrível. A outra, o egoísmo. Né? Só pensa em si. A pessoa, geralmente, ela só pensa em si. Ela não pensa no próximo. Quando Deus mandou nós amar o próximo, é para dizer, deixa de pensar em ti e pensa no outro. É outra coisa terrível. A vaidade. A vaidade já entra outras coisas. Sabe, queridos? Timóteo 5,8 fala algo muito forte. Quem não cuida dos seus, principalmente da família, negou a fé e é pior do que incrédulo. Preservar a aliança é importante, senão o coração se torna rebelde. Daí perdemos a herança e é o legado para alcançarmos a bênção. Sabe, quero repetir aqui para vocês, que eu tomei nota aqui bem forte. 1 Timóteo 5,8 diz assim, quem não cuida dos seus, principalmente da família, negou a fé e é pior do que aquele que não tem Jesus, do que o ímpio. Preservar a aliança é importante. Por isso que Deus quer que nós preservamos a aliança. Deus não quer que nós quebramos a aliança. Quando eu falo de relacionamento com Deus, relacionamento com a sua família, relacionamento com os irmãos em Cristo, eu estou falando de aliança. E aliança não é o contrário. Contrato tem cláusulas. Onde houver falha pode ser rompido, mas uma aliança não. Uma aliança não tem emenda. Não é verdade? A aliança tem que prevalecer. Se o teu irmão é perfeito ou é imperfeito, se ele fez algo para ti ou não fez, se a sua família fez, tem que prevalecer. E o Senhor aqui bate forte, né? Preservar a aliança é importante, senão o coração se torna rebelde. Quando nós não cuidamos dessa aliança, nós não cuidamos dessa aliança, amado, com todos esses níveis, nosso coração fica rebelde. Fica rebelde. Daí perdemos a herança, que é o legado de alcançarmos a bênção. O legado de nós alcançar as bênçãos de Deus. O legado de nós alcançar aquilo que Deus tem para nós, que é o melhor. Sabe, é manter a aliança. É manter a aliança. Sabe quando a gente fala que muitas vezes, infelizmente, muitos começam bem e terminam mal. E outros começam mal e terminam bem. Está falando de aliança. Está falando, olha, começou mal, começou com dificuldade, e está passando o processo, está passando as lutas, está passando os problemas, mas ele está firme, ele não está quebrando a aliança. E a aliança é fácil de quebrar, é fácil. É só você começar a reclamar, murmurar, maledicência, é fácil de quebrar uma aliança. Tanto é que Jesus é o restaurador da aliança. Deus vinha fazendo aliança com os homens até a 7ª vez. Na 8ª ele disse, tem que definir isso, acabar com isso, resolver isso. E resolveu em Jesus Cristo. Tanto é que na ceia ele fala uma nova aliança. Os homens vinham quebrando com Deus o relacionamento. Quando falo de aliança, falo de relacionamento. Vinham quebrando, e quebrando, e quebrando. E Deus fazendo, e restaurando, e renovando, e Chegou um momento que Deus disse, não, chega.
chega porque eu tenho mantido a minha parte. O homem está quebrando. Vamos encerrar esse negócio. A última aliança. Nós estamos vivendo a última aliança. E a última aliança, mano, eu vou dizer para vocês, é muito mais séria do que a primeira, as outras 7. Porque essa aliança foi feita no sangue do Cordeiro. No sangue imaculado. Com o sangue do próprio Deus para nós. Então, vamos cuidar dos relacionamentos. Vamos regar relacionamento. Vamos amar relacionamento. Vamos nos quebrantar para o relacionamento. A primeira família na terra, né, houve uma quebra do relacionamento que ficou terrível. Nós estamos encerrando para ver a causa, o dano que causou isso. O 7. Coloca lá o 7, Jonas. Gênesis 4:11. Diz assim. Vamos lá, Gênesis 4:11. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Amados, essa última encerra com a resignação com o erro. Essa é a última que acontece, né, na vida de Caim, que definiu, né, a vida dele. Uma quebra de aliança eterna com Deus e com a família. E com os demais, né? A ponto que quando Deus deu a sentença, se nós olhar, Deus falou, olha, marcou ele, né? A Bíblia diz que marcou e vai andar errante pelo mundo, vai andar errante. E ele falou, não, vai andar errante. Falou, se alguém me encontrar, certamente vai querer vingar essa situação que eu fiz, do inocente. Deus falou, vou deixar aqui uma marca de quem vingar, vai ficar 7 vezes mais do que você. Quer dizer, olha a situação ao ponto que chegou. Que o homem, ele não podia, né, ter mais relacionamento. Perdeu com Deus, perdeu com a família, perdeu com aquela cidade, com aquela situação, saiu pelo mundo e ainda, né, ele era marcado, ficou marcado e disse que quem tocasse nele ia ficar mais 7 vezes. A resignação é o último estágio da zona sombrio da maldição. Rebelde. Fala da raiz de amargura, que é o sentimento que nos afasta de Deus e das pessoas. Esse sentimento, amado, por isso que a Bíblia diz que a raiz de amargura contamina todo o corpo. Nós temos que vigiar. É um veneno. A raiz de amargura não pode prevalecer no nosso coração. É um sentimento terrível. Quando essa raiz está no nosso coração, ela começa a contaminar, infelizmente, as pessoas que estão em volta. Elas começam a ficar contaminadas. Começam a aceitar as coisas fáceis, as críticas, né? Esta raiz de amargura, que é um sentimento que nos afasta de Deus e das pessoas. A raiz de amargura, ela nos afasta de Deus e das pessoas. Deus não fez para sermos sozinhos, mas para junto vencermos. Fracasso não é o final. Fracasso é uma oportunidade para a mudança. O que está falando, pastor? Eu já fracassei em alguns momentos da minha vida. Certamente muitos que aqui estão já fracassaram. Em algum momento, em alguma situação. Eu estava aconselhando essa semana algumas pessoas. E eu falei para nós, pessoas, quando estamos passando um momento de prova em determinada situação, nós temos que ser honestos e sinceros conosco, com nós mesmos, com Deus. Se o nosso problema, nós estamos passando algum momento de algum tempo naquela área, é naquela área que Deus quer consertar e quer curar. Se é numa área de imoralidade, Deus quer curar essa área de imoralidade. Se é numa área de doença física, certamente Deus quer chamar a tua atenção para você se aproximar de Deus. Porque a enfermidade no corpo nos faz aproximar de Deus. Isso é fato. É uma questão financeira. É problema com dinheiro. Alguma coisa que Deus quer nos ensinar nessa questão do dinheiro. Estamos passando um momento ali, Deus quer ensinar, será que meu coração realmente não já é pegado às coisas desse mundo, às coisas materiais, e ao dinheiro não tem mais valor, esse espírito do que de mamão, do que o espírito de Deus? Tem que reavaliar.
Se é uma questão sentimental, Deus quer tratar isso. Se é uma questão emocional, então é uma questão emocional que Deus quer tratar. Se é uma questão espiritual, Deus quer te levar a outros níveis. Se é uma questão espiritual, todas as questões que nós passamos nessa vida, de provas, o fracasso, situação, Deus quer estar dizendo assim, filho, estou chamando a tua atenção. E o fracasso, como falei aqui, quero repetir essa última frase encerrando a ministração. O fracasso não é o final. O fracasso é uma oportunidade de mudança. Depende de nós. Caim fracassou. Fracassou feio. E Deus, dentro do texto, deu mais de 3 oportunidades. Mais de 3 oportunidades. Para ele dizer assim, preciso deixar isso que tem alimentado o meu coração, que tem impedido meus relacionamentos. Deu toda a oportunidade. Com nossos pais naturais, Adão e Eva. Deus perguntou para eles a mesma coisa, não foi? Onde está? O que fizeste, Adão? Era o momento dele dizer, o que eu fiz? Não guardei a minha mulher. Deixei ela só, e o diabo veio lá, enganou ela e fizemos uma lambança, Senhor. O que fizeste, Adão? Oportunidade 1. Olha, a mulher que tu me deste. O cara ainda foi tão infeliz que transferiu a culpa para Deus. A mulher que tu me deste. Deus ficou quietinho. Eva, o que houve, Eva? Segunda oportunidade. Pois é, a serpente me enganou. Quer dizer, a serpente enganou. Ela não aceitou a sugestão da serpente. Ninguém é enganado, não. A serpente me enganou. Ela fez uma proposta, ela não enganou. Ela mentiu, claro, mas ela aceitou a proposta. Deus disse assim, está difícil a coisa aqui. Então, já que está difícil, vamos resolver do meu modo. Vem para cá. Primeiro vamos tirar essa folha de figueira aí, que do jeito de vocês, cada vez está ficando mais feio. E vamos arrumar. E consertou. Muitas vezes na nossa vida é assim. Fracasso, Deus está dizendo, querido, é o momento. É o momento de mudar. O que está acontecendo aí é o momento de tomar uma atitude. É o momento de nós resolver isso no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Esse é o momento. Aí vai depender da nossa atitude. Como a de Caim. Caim foi fechando, vocês viram. Cada situação, ele foi. E isso é o que acontece com nós hoje. Não é diferente. Não é diferente nada. Muitas vezes, no episódio da nossa vida com alguém, nós nos fechamos dessa maneira e não deixamos o Espírito de Deus agir. E daí estamos quebrando o relacionamento mais sério, mais importante, que é com Deus, com o Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que habita em nós, é o Espírito de Deus que nos convence das coisas erradas, é o Espírito de Deus que nos ajuda, é o Espírito de Deus que nos revela Jesus, que vivifica a palavra. Começamos a romper com Ele. Depois começamos a romper com o nosso próximo, com nossas famílias, né, nossos pais, nossos irmãos, nossa esposa, nossos filhos. E depois começamos a romper, quebrar relacionamento às vezes com a igreja. Aí começamos a transferir os problemas para a igreja, o pastor, o ministério. E vamos indo. E vamos lá. Deus quer só uma atitude de nós. Não quer 2, quer uma. Ele disse que dá graça a humilde. Ele dá graça ao humilde. Humilde, amado, nada mais do que reconhecer e aceitar o seu fracasso e dizer, Senhor, eu tenho fracassado, mas eu quero mudar. Essa semana foi uma benção. Uma semana, como se diz, punk para mim. Como pastor. Foi benção. Foi lá na prefeitura, foi no sítio, foi coisa assim para mim. Essa semana foi fora de série. Fazia tempo que eu não passava, vivenciava uma semana dessa. E uma dessas semanas também uma pessoa também veio conversar comigo. Disse, olha pastor, eu sei, disse assim, vamos agradecer a Deus, isso é obra do Espírito. E uma pessoa falava comigo que há 11 anos ela estava com a dificuldade. Há 11. E aquilo estava incomodando ela. 11 anos. E agora ela tomou uma decisão. Pastor, depois de 11 anos, pastor, mas isso já estava me incomodando.
Eu tomei uma decisão, tomei uma atitude. Falei, vamos louvar a Deus. Tenho certeza que não precisava levar 11 anos. Mas Deus é tão longânimo que esperou até esses 11 anos. E guardou. Porque, né, certamente, se você, durante esse período, né, tivesse morrido, não sei se ia para o céu, não. Mas, graças a Deus, que essa pessoa teve um momento dela. O momento do filho pródigo, em si. E retornou. E, né, eu falei para ele, quando eu falava para ele, o Espírito Santo, essa coisa, né, às vezes você sente aí, arrepio, que faz parte da alma, só Deus está, se você está arrepiado. Não, mas quando você está falando na unção ali, momento, você começa a sentir a presença de Deus. Eu comecei a sentir a presença de Deus, o Espírito de Deus mandou falar umas coisas para ele, de Deus para ele, essa pessoa. Então, meu amado, eu não sei como é que está seu relacionamento com Deus, eu não sei. E mesmo que eu sabia, eu não podia resolver. Posso te aconselhar. Eu não sei como é que está seu relacionamento com a sua família. Eu não sei como é que está seu relacionamento com sua esposa, seu esposo, seus filhos, seu pai, seu vizinho, seu patrão. Não sei como é que está seu relacionamento com a igreja. Não sei como é que está seu relacionamento na sua alma com sentimentos. Eu não sei. Alguns até sei que falam. Mas mesmo que eu souber, eu não posso resolver. Eu só sei que eu tenho um Deus que tudo pode. Eu tenho um Deus que pode. Nesse dia que se chama Páscoa, que não é esse dia, essa Páscoa existiu e ela é real. E essa palavra Páscoa se chama passagem, no grego. Era aquela passagem do Egito, da escravidão, da tristeza, do cansaço, da fadiga, da maldição, para Canaã, para a terra prometida, para a bênção. Por isso que instituiu a Páscoa lá que o povo judeu sairia do Egito e passaria o deserto e chegaria a Canaã. E por causa que nesse dia da Páscoa, Jesus veio selar uma nova aliança. Um relacionamento que o homem estava quebrado com Deus. Foi no dia da Páscoa, porque tem um significado muito mais amplo, muito mais profundo, do que simplesmente um povo sair de uma região geográfica e de uma posição e ir para um lugar onde emana leite e mel, do que uma questão espiritual. Porque essa região hoje está lá até hoje em confusão, brigando, não se entende, e aquilo ali. Mas é muito mais amplo, muito mais espiritual. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu sou a Páscoa de vocês. Eu sou aquele que posso passar vocês, transformar, tirar vocês do reino das trevas e passar e levar para o reino do Filho do seu amor. Eu posso transformar a tristeza em alegria, o choro em riso, o ódio em perdão. Eu posso transformar a doença em saúde. Eu posso transformar as coisas ruins em coisas boas. Eu posso transformar até o ápice de todas as coisas que atormentam o homem, até a morte em vida eterna. Eu sou Jesus. Eu fiz questão de trazer essa mensagem, nesse dia, essa mensagem, porque nós estamos passando momentos difíceis. Nós estamos passando dias trabalhosos. E a única coisa que vai dar força de nós continuar se chama relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra, relacionamento com a oração, relacionamento com a igreja, com meus irmãos. Cuide. Que a estratégia do diabo, ele não tem estratégia, é a mesma. Desde a primeira família, desde os primeiros seres humanos que habitou nessa terra. Ele usou a estratégia ali, que foi uma escolha, o diabo não entrou nessa situação, foi uma escolha desse homem, tomar uma atitude, de querer que esse relacionamento não fosse restaurado e não fosse curado. Hoje, em Jesus Cristo e com o Espírito Santo, nós podemos, amado, tomar uma decisão, a hora que nós quisermos uma atitude e dizer, eu vou cuidar do meu relacionamento. Fala para o seu irmão, eu quero cuidar do meu relacionamento. Eu quero cuidar do meu relacionamento com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus,
com a igreja do Senhor, com meus irmãos, com a minha família e com as pessoas que convivem comigo. Eu quero cuidar desses relacionamentos. O meu desejo é ter um relacionamento sadio e próspero. Um relacionamento cheio de paz no meu coração. E isso depende muito, muito de mim. Eu quero. E você? Amém? Amém? Glória a Deus. Dá mais um aplauso ao Senhor Jesus.